Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao CTMA, nosso Centro de Treinamento Ministerial Ágape. Meu nome é Gessé Rodrigues, vou ser o seu professor de evangelismo, falando um pouquinho sobre mim. Eu sou aqui membro da Comunhão Ágape, atualmente do Butantã. Estou na igreja aqui há 14 anos. Por que eu fui escolhido assim? Escolhido não, tive a incumbência de falar sobre evangelismo para vocês. Eu tenho uma certa capacitação em evangelismo, participei de alguns seminários e capacitações sobre evangelismo de fogo do Reinhard Bonk, que é um dos maiores evangelistas que o mundo atualmente tem. Ele faz algumas cruzadas pelo mundo inteiro. Além das capacitações com o Reinhard Bonk, com a equipe do Reinhard Bonk, eu também participei de alguns workshops e outras capacitações na Portas Abertas, que tem o objetivo de pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho ainda não foi ministrado, ou seja, naqueles locais bem ocultos, onde existem muitas restrições para que a palavra do Senhor chegue. Além disso, também pela Missão em Caróis. Missão em Caróis é uma missão interdenominacional, que tem um foco especificamente de anunciar também a palavra do Senhor nesses lugares bem restritos, onde o Evangelho ainda não chegou ou existe muita dificuldade para se ministrar o Evangelho. Além disso, tenho também todo um chamado e uma vocação especificamente sobre evangelismo. Eu me considero, entendo da parte do Senhor, que Deus me chamou como evangelista, e ao longo desses 14 anos, então, eu venho desenvolvendo esse meu chamado. Eu quero, então, de uma certa forma, contribuir com o processo do seu desenvolvimento. Espero que você goste muito dessa aula. Nós vamos aprender muitas coisas, ok? Vamos lá, então. Nessa primeira aula, o objetivo vai ser a gente entender especificamente sobre o evangelismo. Vamos entrar sobre uma introdução ao evangelismo. Então, eu queria te convidar, a princípio, a abrir comigo lá no livro de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Jesus, ele traz para nós um desafio sobre a necessidade de nós pregarmos o Evangelho. E nós precisamos entender como ponto inicial o desafio que nós temos em pregar o Evangelho. Diz assim, a partir do versículo 15. E disse-lhe Jesus, vão pelo mundo, pregue o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só que interessante. Jesus nos deu a incumbência dizendo, vão, ide, pregai o Evangelho. O Evangelho, traduzindo para vocês, significa boas notícias. Jesus nos deu a incumbência de anunciar ao mundo as boas notícias. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E sobre isso que essa primeira parte da aula sobre evangelismo, nós vamos trabalhar um pouco mais. Sobre proclamai o evangelho da salvação. Anunciai as boas novas. Ok? Vamos lá então. A primeira coisa que precisamos saber a esse respeito sobre evangelizar, ganhar almas, falar das boas novas, é que isso significa que a evangelização, o ato de nós proclamarmos o Evangelho, é um mandamento. Jesus deixou muito claro isso em Marcos capítulo 16, quando ele disse, ide, proclamai o Evangelho. Muitas pessoas estão omissas a esse processo, ou seja, elas estão à margem porque elas não entendem que evangelizar, proclamar as boas notícias é um mandamento. É um mandamento assim como diz, não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E por o fato delas não entenderem que evangelizar é um mandamento, elas ficam então omissas à margem desse processo. Elas subentendem que esse processo de evangelizar é para um grupo focal de pessoas. Ou seja, para aquelas pessoas que
geralmente têm uma linguística muito boa de comunicação, conseguem se expressar muito bem, pessoas espontâneas, ou até mesmo aquelas pessoas que de uma certa forma têm uma capacidade maior, assim dizendo, com relação às Escrituras. Mas olha só, não é isso que Jesus diz. Jesus disse para nós que ir evangelizar, proclamar o Evangelho, é uma função dada a cada membro da igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro ele traz uma revelação muito importante para todos nós. Ele diz assim que até mesmo os anjos gostariam de atender esse desafio de anunciar o Evangelho. No entanto, a Bíblia ressalta que Deus nos trouxe essa incumbência, ou seja, os anjos gostariam de proclamar o Evangelho da salvação, mas Jesus deu isso à igreja. Imagina o privilégio então que nós temos. Até mesmo os anjos queriam atender esse desafio, mas a Bíblia declara que isso foi dado a cada um de nós, a igreja. Eu fico me perguntando, quantas pessoas geralmente passam ou convivem conosco? Muitas pessoas há anos, seja no trabalho, seja na faculdade, no seu grupo de convívio, na sua família, os seus pais, os seus irmãos, os seus vizinhos. E a gente não conseguimos anunciar o Evangelho para elas. Eu não estou dizendo nem de ganhar essas pessoas para Jesus. Estou dizendo em anunciar o Evangelho. Eu tenho uma experiência muito forte com relação a isso, porque a partir do momento que eu entendi que isso era um mandamento para a minha vida, eu comecei a me reeducar para que eu pudesse, de fato, cumprir com esse mandamento. Eu tenho várias histórias bem engraçadas assim. Uma delas são com taxista, porque a gente sabe que taxista, eles gostam de se abrir muito. Então eu pego muito táxi andando nessa cidade de São Paulo. E toda vez que eu entro dentro de um táxi, o Espírito Santo incomoda a minha vida dizendo assim, proclamai o Evangelho. E todas as vezes eu anuncio o Evangelho para os taxistas. Boa parte deles aceitam Jesus, outros não. Mas eu sei que eu estou cumprindo com o desafio que me foi dado. No livro de Romanos, a partir do versículo 10, abra lá comigo. Ele fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não forem pregado? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, é necessário nós entendermos a responsabilidade que está sobre nós. Cada um de nós, cada membro da igreja tem uma parte nesse processo. Ou seja, se cada um entender a responsabilidade que está sobre a sua vida, de primeiramente compreender que proclamar as boas notícias é um mandamento e assumir essa responsabilidade, nós teremos êxito na grande comissão. Eu fico me perguntando às vezes, se nós não nos atentarmos, se nós não trouxermos para nós essa responsabilidade, para onde será que essas pessoas passarão a sua eternidade? Pense um pouco comigo agora. Jesus trouxe essa responsabilidade para nós. Ele trouxe essa responsabilidade para a igreja, dizendo, anunciai. Porque ele sabe que o futuro dessas pessoas também dependerá da nossa responsabilidade em cumprir com o grande desafio. Jesus falou assim, anunciai o Evangelho em Samaria,
na Judéia, em Jerusalém, nos confins da terra, ou seja, em todo o mundo. E isso não é uma questão de escolha. Você não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a nós obedecer ou não esse princípio. Não é uma escolha, é um mandamento. E um mandamento nós não podemos escolher, nós temos que obedecer. Antes de Jesus cumprir a grande comissão, ou seja, em outras palavras, antes de Jesus se ascender aos céus, ele anunciou esse desafio para nós. Ide, proclamai. Aqui está então a responsabilidade de uma igreja frutífera. Toda igreja que não produz, que não gera salvação, que não ganha almas, é infrutífera. Todo membro que não produz essa salvação, que não gera salvação para o reino, é infrutífero. Seja um grupo coletivo ou individual, é necessário, sim, produzir almas, gerar frutos. Essa é a nossa responsabilidade. Falando ainda sobre responsabilidade, Jesus entendeu muito bem o seu papel dentro desse processo. Quando ele estava subiu ao monte a fim de orar, a Bíblia relata assim, que o peso de responsabilidade que estava sobre ele era tão grande, mas tão grande, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Eu não teria tempo hábil aqui para explicar um pouco mais sobre isso, mas também ele não está nem relacionado aqui à nossa matéria, explicar sobre esse processo. Mas Jesus ali, naquele momento, ele entendeu a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Porque ele sabia que ele poderia comprometer toda uma geração se ele não atentasse para o desafio que estava à sua frente. Jesus sabia muito bem que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia exatamente tudo o que ia acontecer lá na frente. Mas ele sabia também os resultados disso. No livro de Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 19, fala sobre isso. Ele diz assim, que ele veria os frutos do seu ato e por causa disso ficaria satisfeito. Ou seja, quando Jesus olha para mim, para você hoje, ele pode dizer assim, eu estou satisfeito. Na história da Bíblia, existem vários homens que entenderam a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. Olha para Moisés. Imagine se Moisés não tivesse cumprido cabalmente o ministério que foi lhe dado em tirar aquela nação de Israel da terra do Egito. Aproximadamente quase 3 milhões de pessoas. Se aquele homem não tivesse assumido a responsabilidade do seu ministério, 3 milhões de pessoas não teriam saído do deserto. Quando nós olhamos para Neemias, a Bíblia relata assim, que a nação de Israel estava ali toda comprometida, arruinada, envergonhada, com seus muros derrubados. Porém, um homem entendeu o seu chamado. E por ter entendido o seu chamado, ele se levantou e reconstruiu toda uma nação. E quando aquele homem reconstruiu toda uma nação, ele tirou a vergonha, ele tirou todo o vitupério daquela nação. Ele tirou todo o escárnio que existia sobre aquela nação. E por causa de um homem, uma nação inteira foi restaurada. Agora eu fico me perguntando, imagine se cada um de nós, primeiramente entendermos que evangelizar, falar o evangelho, as boas notícias, é um mandamento. E se cada um de nós assumirmos essa responsabilidade, eu fico imaginando o quanto nós podemos produzir de salvos para os céus. Esse é o meu primeiro desafio nessa primeira aula para você. Não falhe no seu chamado.
Ao longo do curso, eu vou trazer aqui várias características que ajudarão você a se desenvolver nesse processo de evangelização. Mas, partindo aqui, então, dessa primeira aula, como um ponto inicial, o que eu quero deixar bem claro é que vocês entendam que evangelizar é um mandamento. E, em segundo, existe uma responsabilidade que está sobre nós. E assim como Jesus não falhou, como Moisés não falhou, como Neemias não falhou, e como outros homens também não falharam, nós também não vamos e nós não podemos falhar. Ok? Estamos aqui terminando essa primeira aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da importância sobre ganhar almas, o valor de uma alma, o valor que uma alma tem. Eu te chamo então para essa segunda parte, te espero então para essa segunda parte da primeira aula, ok? Um abraço, até mais.